Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 1151 do STF. E antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver episódio novo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem conteúdo. E não deixa de nos avaliar com 5 estrelas no Spotify, de curtir, compartilhar esse episódio com aquele amigo que tem interesse nesse tipo de conteúdo, na sua rede social preferida ou naquele grupo cheio de concurseiro que pode ter interesse também nesse episódio. Isso ajuda muito esse projeto a crescer e eu te agradeço demais por me ajudar. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado de hoje. O primeiro julgado de hoje foi inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é constitucional e não viola o princípio do concurso público, norma estadual que, única e exclusivamente, altera a nomenclatura de cargo público. Gente, já começamos aqui com um ADI, que é a ADI 6615 do Mato Grosso, que traz um destaque que está no campo da obviedade. Por que eu digo isso? Primeiro, qual é a lei? A lei é a 9383 de 2010 do Mato Grosso e ela basicamente determinou que o cargo de técnico instrutivo e de controle passou a ser denominado técnico de controle público externo. Tem problema? Alterar a nomenclatura de cargo? Gente, não tem. Qual é o debate então? De onde veio a polêmica? A polêmica é por conta da súmula vinculante 43, que diz que é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. Então, por exemplo, imagina que determinado órgão público tem o cargo de técnico e o cargo de analista, técnico normalmente nível médio, analista nível superior. E aí se faz uma transformação do cargo através de uma lei, onde se equipara os dois cargos, onde se permite que o servidor de técnico consiga progredir dentro da função para chegar a ser analista. Isso é possível? Não, não é. Por quê? Porque nós temos aí uma violação ao princípio do concurso público. Não é possível que a pessoa preste o concurso para um cargo e como que magicamente esse cargo se transforme em outro. E aí se acesse um cargo diferente daquele que o concurso público previa originalmente. É isso que não pode. Agora, uma mera modificação de nomenclatura de cargo. Isso está vedado? Claro que não, né, gente? Até porque, veja só, é da natureza da administração ter que eventualmente realizar modificações nas carreiras. Agora a questão é verificar se essa modificação foi feita de forma a burlar o princípio do concurso público. Nesse caso, não, né? Aqui foi uma modificação super simples, mera modificação de nomenclatura. Então, como é que ficou o destaque? É constitucional e não viola o princípio do concurso público, norma estadual que única e exclusivamente altera a nomenclatura do cargo público. Próximo julgado, muito importante, principalmente para quem estuda para carreiras de advocacia pública. Foi inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é constitucional, pois não viola os princípios da simetria e da separação dos poderes, norma de Constituição Estadual que prevê que a ocupação do cargo de advogado-geral do Estado se dê exclusivamente por membro da carreira da advocacia pública local, entre os que sejam estáveis e maiores de 35 anos. Olha só, qual é a questão, onde é que está aqui a polêmica? A polêmica é que o artigo 131, parágrafo 1º da Constituição Federal, prevê que a Advocacia Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da República, dentre cidadãos
maiores de 35 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Portanto, veja só, quais são os requisitos para ser advogado-geral da União? Aqui temos na Constituição Federal que é um cargo de livre nomeação do presidente da República, e esse indivíduo que vai ser nomeado tem que ter mais de 35 anos, notável saber jurídico e reputação ilibada. Bem parecido com os requisitos para ser, por exemplo, ministro do STF, não é? Tem que ter notável saber jurídico, reputação ilibada, mais de 35 anos. Então, tem que ser servidor dos quadros da AGU? Não tem. A Constituição Federal não traz essa necessidade. Acontece que a Constituição do Estado de Minas Gerais trouxe que o advogado-geral do Estado ele tem que ser nomeado entre integrantes da carreira da Advocacia Pública do Estado, estáveis e maiores de 35 anos. Então, tem que ter mais de 35 anos, mas também tem que ser membro da carreira. E aí, gente, se pergunta, isso é constitucional? É possível que a Constituição Estadual traga essa necessidade do advogado-geral do Estado ser membro da carreira da Advocacia Pública Estadual? Gente, o STF entendeu que é possível, entendeu que a norma da Constituição Federal não é uma norma de reprodução obrigatória e que, portanto, existe uma autonomia política e organizacional dos estados para fixarem os requisitos para a escolha de seus procuradores gerais. E, ademais, se entendeu que essa escolha da Constituição Estadual de Minas Gerais, ela privilegia princípios constitucionais. Por quê? Porque ela privilegia a eficiência, a impessoalidade, e ela traz um critério que é objetivo, que é o de que o chefe da carreira vai ser alguém que faz parte da carreira. Gente, isso faz todo sentido, muito sentido mesmo, né? Que bom que a Constituição do Estado de Minas Gerais trouxe essa previsão. No mesmo sentido, gente, lá no informativo 1109, nós tivemos a tese fixada na ADI 3056 do Rio Grande do Norte, trazendo também previsão idêntica, mas aqui em relação à Constituição do Estado do Rio Grande do Norte. Então, não se trata propriamente de uma novidade. Mas aqui entre a gente, é um pouco difícil prever, tão somente pela lógica, qual é a posição do STF em determinados temas, especialmente nessas questões aqui de saber se determinadas normas da Constituição Federal são de reprodução obrigatória ou não. Então, tem que ter muita atenção, realmente tem que buscar memorizar, porque às vezes não parece fazer muito sentido. Não é o caso. Eu acho que nesse caso aqui faz total sentido, né? Então, como é que ficou o destaque? É constitucional, pois não viola os princípios da simetria e da separação dos poderes, norma de Constituição Estadual que prevê que a ocupação do cargo de advogado-geral do Estado se dê exclusivamente por membro da carreira da advocacia pública local, dentre os que sejam estáveis e maiores de 35 anos. O próximo julgado de hoje é importantíssimo. Ele é tão importante que antes de falar dele eu vou fazer aquele convite muito especial para você que ainda não é nosso assinante. Acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, nosso clube de membros que te dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura. Com certeza vai ser aquilo que estava faltando para organizar de uma vez por todas teus estudos de lei seca e jurisprudência, com um material que é semanalmente atualizado por esses mesmos informativos que eu comento aqui em formato de áudio, além de ser um material que te dá acesso a vários planos de leitura de forma ilimitada, sempre te permitindo uma continuidade de estudo. Então vem fazer parte do Clube da Lei, o preço é super acessível e vai ser um baita diferencial, eu te aguardo. Último convite, eu prometo, vem conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente, você vai ver que é mais fácil do que você imagina publicar aquela monografia, aquele TCC, transformar isso em livro e vai ser um baita diferencial em uma futura prova de títulos.
Então, voltando para esse julgado que eu já dei o spoiler de que é importantíssimo, temos uma tese fixada no HC 185913 do STF, foi inserido no Código de Processo Penal, e aí, gente, é uma tese muito grande, tem 4 tópicos. Vamos quebrar um pouco o protocolo, porque eu vou lendo aqui tópico a tópico e vou explicando. Porque se eu for ler a tese completa e depois explicar, quando eu voltar, talvez você já tenha esquecido de muita coisa e perca um pouco o sentido. Então, primeiro, vamos aqui revisar o que é o Acordo de Não Persecução Penal. Foi uma novidade introduzida pelo pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2019. E esse instituto, ele permite que o Ministério Público e o investigado cheguem a um consenso para evitar o processo penal, mas tem que cumprir alguns requisitos. Quais são? Nós temos que o crime cometido tem que ser um crime sem violência ou grave ameaça. Esse crime tem que ter uma pena mínima inferior a 4 anos. O investigado tem que confessar formal e circunstancialmente a prática do delito, lembrando, essa confissão pode ser feita tão somente no momento da celebração do acordo. Então, o simples fato de não existir essa confissão já nos autos não permite que o promotor deixe de apresentar o acordo, tá? Então, é uma condição de celebração do acordo, não é uma condição de propositura. Beleza? Guarda isso no seu coração, porque isso é importante demais. E, além disso, essa proposta ela tem que ser adequada e proporcional. Então, o acordo ele tem que ser necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. E aí, quanto a esse ponto, tá, gente? Quem é que verifica se há suficiência e necessidade para apresentar o acordo? É o MP. Então, cabe ao MP apresentar. Não existe um direito subjetivo do agente de ter uma proposta do acordo de não persecução penal. Nós vamos ver, vamos conversar sobre isso de uma forma mais detalhada, mas o que existe é uma obrigação do Ministério Público de, caso não apresente, justificar o motivo pelo qual não apresentou essa NPP. Então, tem que justificar. O promotor diz, olha, eu entendi que não havia aqui suficiência para a reprovação e prevenção do crime. Então, por isso, deixei de apresentar essa NPP. Por que não há suficiência? Por tal e tal motivo. Então, justifica de forma concreta, tá? Outros pontos. Quando que não cabe a NPP? Quando couber alguma medida despenalizadora lá da lei dos juizados especiais criminais, então, por exemplo, a transação penal. Além disso, se o investigado ele for reincidente ou se houver elementos comprobatórios que indicam que ele tem uma conduta habitual, reiterada ou profissional de criminalidade, também não cabe a NPP. E aqui, cuidado, porque a lei ressalva o seguinte, olha só, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. Então, nesse caso, mesmo que haja um histórico criminal, é possível aplicar NPP. Outro ponto, o agente não pode ter sido beneficiado nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração por ANPP, por transação penal ou por suspensão condicional do processo. E por último, aqui nós temos uma novidade até um pouco mais recente, que está de forma expressa também na lei, que não é possível a NPP no caso de crime praticado no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher ou de crime por razões de sexo feminino. Então, já conversamos sobre o que é a NPP, vamos então avançar um pouco na tese que foi fixada. Vamos lá. Tese 1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles judicial e interno. Pronto, isso aqui é o que a gente já ensaiou conversar, mas agora nós vamos detalhar. Existe um direito subjetivo do agente de ser beneficiado pelo acordo de não persecução penal?
Não existe, gente. Esse direito subjetivo não existe. Mas o que existe? Existe um direito de receber de forma clara uma manifestação do Ministério Público informando por que ele não ofereceu a ANPP. Então, olha só, existe um dever do Ministério Público de motivar seu ato de não apresentação desse ANPP, já que, como nós já conversamos, os requisitos para a apresentação desse ANPP não são tão somente requisitos objetivos. Nós temos a questão da necessidade e da suficiência desse acordo para a reprovação e prevenção do crime. E aí esse aspecto, gente, ele é avaliado pelo membro do Ministério Público. Não é possível controle judicial em relação a esse ponto, tá? A não ser, de fato, que nós tenhamos algo completamente desproporcional ou algo que seja teratológico. Nós vamos conversar um pouco mais sobre isso, mas só para finalizar esse ponto específico, nós temos, a possibilidade tanto do controle judicial, e aí esse controle judicial vai ser muito mais um controle de legalidade, mas também existe a possibilidade do controle interno. E aí o artigo 28A, ele traz, lá no seu parágrafo 14, a possibilidade de remessa dos autos ao órgão superior, caso o agente discorde dessa opção do membro do Ministério Público de não apresentar o ANPP, tá? Então, tese 2 agora, é cabível a celebração de acordo de não persecução penal em casos de processos em andamento, quando da entrada em vigor da Lei 13.964 de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado. Então, temos aqui, gente, uma situação que trata sobre o momento da aplicação desse instituto. Nós temos um processo já em andamento. Imagina, esse processo ele já estava tramitando, mas aí no decorrer veio a Lei 13.964 de 2019. E aí esse indivíduo ele vai poder ser beneficiado porque, veja só, o ANPP ele surge como algo que vem para excluir a necessidade do processo. Então é algo que, via de regra, se dá antes do início do processo. Mas imagina que essa pessoa já tinha seu processo tramitando quando veio a Lei 13.964 de 2019. E aí? Vai poder ser beneficiado? Vai. Desde que tenha pedido antes do trânsito em julgado. Então, o agente, por meio de seu advogado, tem que se manifestar pedindo que o Ministério Público ofereça esse acordo de não persecução penal. E aí, mais um ponto, a questão da confissão. Como eu já disse, a confissão ela não é um requisito para a apresentação da proposta de acordo. É um requisito para aceitação. Então, pode muito bem, primeiro o Ministério Público apresentar a proposta do acordo e aí, caso o agente aceite, ele vai fazer a confissão. Então, gente, muito cuidado. Não pode o Ministério Público deixar de oferecer o ANPP por ausência de confissão, tá? Ok, vamos seguir em frente então. Tese 3. Nos processos penais em andamento, na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, poderá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo. Então, veja só, a tese 3 traz a situação, desse processo que está em andamento até a data da proclamação do resultado do julgamento e que, em tese, seria cabível o ANPP. E aí, o que o Ministério Público pode fazer? Aqui deixa-se claro que até mesmo de ofício, caso não haja um pedido da defesa ou provocação do magistrado, ele pode, ou esse pode aqui tem que ser até mesmo como um deve, se manifestar sobre a possibilidade
de caber, no caso concreto, o ANPP. Certo, então essa é a regra, né, para o processo que já está em andamento quando da proclamação do resultado desse julgamento. Ok? Ok. E quanto aos processos que vão ser iniciados após a proclamação do resultado desse julgamento? Aí vai para a tese 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público ou a motivação para seu não oferecimento devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura pelo órgão ministerial no curso da ação, se for o caso. Então, olha só, daqui para frente, o Ministério Público vai ter que se manifestar em todos os processos em que haja requisito objetivo para a NPP para dizer por que ele vai oferecer ou por que ele não vai. Então, ele não pode mais simplesmente ficar silente, deixar de oferecer o ANPP e nem sequer se manifestar para justificar. É basicamente esse o ponto, tá? Porque o momento ideal é qual? É antes do recebimento da denúncia. E aí, gente, temos, né, essa última ressalva da tese. Quando que é possível, de forma correta, né, dentro daquilo que é o regular, quando que é possível propor o ANPP no curso da ação penal? É quando, eventualmente, haja uma modificação do contexto nos autos. Então, imagina, por exemplo, que houve uma mutatio libelli. Imagina que durante o curso da ação, o Ministério Público percebeu que os fatos foram ligeiramente diferentes daquilo que foi narrado na denúncia, e aí se adita essa denúncia para um crime menos grave. E nesse crime menos grave, em tese, caberia o acordo de não persecução penal. Aqui nós temos um exemplo, tá? Nesse caso, mesmo já com o processo em curso, o Ministério Público vai poder propor o acordo de não persecução penal. Mas o ponto-chave, gente, está aqui dessa tese 4, que é aqui eu acho que o principal de todo esse julgado, é entender que o Ministério Público tem que se manifestar sempre sobre o acordo de não persecução penal quando tiver requisito objetivo, né? E ele vai dizer, olha, nesse caso concreto, deixe de oferecer por esse motivo e esse, acho que não é suficiente para a prevenção do crime, e aí narra esse motivo, tá? Mas não pode simplesmente silenciar, esse é o principal ponto. O outro ponto básico aqui desse julgado é entender que naquelas ações penais por crimes, mesmo que anteriores à vigência da Lei 13.964 de 2019, é possível o ANPP, desde que não haja ainda trânsito em julgado. Acho que esses dois pontos aqui são os pontos fundamentais desse julgado, que é importantíssimo. Repito, importantíssimo. Próximo julgado do dia, inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma. O STF deferiu medida cautelar para suspender os efeitos de lei estadual que cria benefício fiscal, reduzindo o valor dos honorários de sucumbência devidos na cobrança de débitos fiscais. Gente, temos aqui a lei número 5621 de 2023 do estado de Rondônia. Basicamente, essa lei trouxe um benefício fiscal de que, quando se quitasse determinados débitos que estavam ali abrangidos, seria aplicada tão somente um percentual de 5% de honorários advocatícios sobre o valor final desse débito consolidado, ou seja, se reduz o valor dos honorários advocatícios. Para quê? Para estimular os contribuintes a realizarem, não é, esse pagamento. Então temos aqui um benefício. Só que aí, gente, os procuradores do Estado viram isso e disseram, opa, que conversa é essa? Calma aí. Tá tirando o pão da mesa das minhas crianças. O Estado de Rondônia, você quer criar um benefício fiscal? Crie, dê um desconto aí do valor do débito, mas mexa no que é seu. No que é nosso, não venha mexer não. Repasse nossos honorários aqui completos, porque esse dinheiro não pertence ao Estado não. Esse dinheiro ele compõe a remuneração e o regime remuneratório dos procuradores do Estado. Então não vai inventar de dar benefício fiscal tirando dinheiro nosso não, que isso aqui é leite para as crianças, viu? Não pode não. E aí propôs-se essa ação, né? Foi uma ADI, a ADI
7694, lá do estado de Rondônia, e foi deferido aqui, nesse caso concreto, uma medida cautelar. Então, ainda não temos julgado final, resultado final do julgado, né, melhor dizendo, mas temos uma medida cautelar já suspendendo os efeitos dessa lei estadual. Então, como é que ficou o destaque? O STF deferiu medida cautelar para suspender os efeitos de lei estadual que cria benefício fiscal, reduzindo o valor dos honorários de sucumbência devidos nas cobranças de débitos fiscais. E o último julgado de hoje, ele foi inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: os valores dos créditos tributários extintos que decorrem de compensação ou de transação devem integrar o cálculo do percentual de transferência da cota pertencente a municipalidades sobre o produto da arrecadação do ICMS relativo à repartição constitucional das receitas tributárias, na medida em que é necessário, para esse cômputo, o efetivo recolhimento do imposto. Gente, vamos lá, vamos entender. Isso aqui é mais simples do que parece, tá? Normalmente, esses destaques de direito tributário assustam um pouquinho, né? Mas olha só, vamos para o primeiro ponto. A Constituição Federal determina, lá no artigo 158, inciso 4º, a linha A, que pertence aos municípios 25% do produto da arrecadação do ICMS. Então, o Estado recolheu imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, ICMS, 25%, então 1/4 desse valor pertence aos municípios, beleza? Beleza. Agora imagina assim, ó. Imagina que uma empresa tinha um determinado crédito com o Estado no valor de R$200 mil. E essa mesma empresa estava devendo 1 milhão de ICMS. O que ela fez? Ela fez uma compensação tributária. Então, no lugar de pagar 1 milhão de reais de ICMS, pagou só 800 mil. Por quê? Porque teve uma compensação parcial desses 200 mil reais, já que existia um crédito. E aí o Estado ele vai ter que repassar 25% do valor do ICMS para os municípios, não vai? Vai. Aí pergunta, vai repassar 25% de 800 mil ou vai passar 25% de 1 milhão? Gente, pensa só. Quanto é que era devido? Era devido 1 milhão. Ah, mas só foi pago 800 mil. Mas, gente, na verdade, não é que foi pago 800 mil, não. Foi pago 1 milhão. A questão é que existia um crédito de 200 mil e aí houve uma compensação. Mas eu pergunto o que os municípios têm a ver com isso. Então, realizou-se aqui uma compensação do crédito que essa empresa tinha com o Estado em relação a um débito. Beleza. O município tem nada a ver com isso. Então, o município vai receber 25% de 1 milhão, não 25% de 800 mil. Da mesma forma, gente, se for uma transação, imagina que essa mesma empresa estava devendo 1 milhão, mas chegou-se a uma transação com o Estado para retirar ali juros, multa, etc. E aí só se recolheu efetivamente 800 mil. E aí vai se passar 25% de 800 mil ou 25% de 1 milhão para os municípios? 25% de 1 milhão. Então, não importa, né, quanto foi efetivamente recolhido. A questão é saber quanto é efetivamente devido, até porque os municípios eles não estão participando, não é, dessa compensação, dessa transação. Então, eles não podem ser atingidos. Beleza? Beleza, é isso, tá? Foi isso que foi decidido. Então, vamos reler aqui o destaque do último julgado de hoje. Os valores dos créditos tributários extintos que decorram de compensação ou de transação devem integrar o cálculo do percentual de transferência da cota pertencente aos municípios sobre o produto da arrecadação do ICMS relativo à repartição constitucional das receitas tributárias, na medida em que é desnecessário, para esse cômputo, o efetivo recolhimento do imposto. E, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final.
vou refazer aquele convite. Se você gostou desse episódio, compartilha com aquele amigo ou na sua rede social preferida, naquele grupo de WhatsApp que você tem que estar cheio de concurseiro ou cheio de profissionais do direito. E não deixa também de deixar aquele comentário dizendo o que achou do episódio, de nos avaliar com 5 estrelas no Spotify. Gente, tudo isso traz relevância para o nosso projeto e faz com que ele seja mais distribuído pelas plataformas. Então, ajuda demais, eu te agradeço muito. Então, por hoje foi isso. Eu agradeço a você que ouviu até o final e até a próxima.